implementou isso em biomédica no século XVIII. Que é justamente algo extremamente contraintuitivo e como a gente aprende, né, na universidade, que conceitualmente a gente usualmente sempre entra na perspectiva determinística, né, que a gente faz uma anamnese, fazendo inúmeras indagações, chega a uma hipótese diagnóstica com diagnósticos diferenciais e solicita o exame complementar para confirmar o diagnóstico. Isso é uma forma completamente equivocada, porque biologicamente o ser humano ele não se comporta como o determinismo físico, né? Ou como, por exemplo, o macro-universo funciona. A gente não consegue muito estimar como o ser humano vai se comportar ou vai ter um diagnóstico com certeza. A gente só consegue estimar a sua probabilidade. Então é isso, a gente vai falar sobre isso hoje. E nas próximas discussões, a gente vai se dedicar, sim, agora às discussões de artigos científicos. A gente vai falar, como o tema vai estar mais fresco, a gente vai falar da interpretação correta de artigo científico baseado, artigos científicos que avaliam a acurácia diagnóstica. Depois a gente vai falar de modelos prognósticos e, por último, de intervenções. Bem, vamos lá. Acho que a gente pode começar, né, Mariana? Acho que sim, professor. Já tem 22 pessoas e eu já mandei 2 vezes mensagem lá no Class. Vamos lá. Vou ficar cansado hoje. Estão vendo aí minha tela, né? Ainda não. Ainda não, doutor. Agora tá. Ok. Fiquem à vontade para interromper. A ideia é fazer debate, discussão. Então, a gente vai começar com o caso clínico número 1. Nós temos uma mulher, tá? Dona Andréia, de 40 anos. Qual a queixa principal da Dona Andréia? É dor abdominal. Vocês estão de plantão na unidade de pronto atendimento e a Dona Andréia dá entrada na emergência com dor abdominal de forte intensidade no pulmão direito, associada a náusea, vômitos e anorexia. E ela relata que essa dor piora com alimentos gordurosos. Nos antecedentes pessoais, uma paciente obesa. Ela já teve 3 gestações, com 3 partos normais sem aborto. E no exame clínico, a única alteração encontrada na Dona Andréia é uma dor à palpação no hipocôndrio direito. E quando a gente busca, eventualmente, sinais semiológicos, né, como Giordano, sinal de Murphy, sinal de Bloomberg, Hovsing ou qualquer outro sinal semiológico, a única alteração que nós encontramos é um sinal de Murphy positivo. Para quem não sabe o sinal de Murphy, alguém pode me relatar o que é o sinal de Murphy? Talvez eu esteja errada, mas é o sinal de descompreensão, né? Positiva, descompreensão. Dor, descompreensão. Então, o sinal de Murphy, ele consiste na palpação do ponto cístico. E quando a gente palpa o ponto cístico, né, que é justamente o ponto anatômico onde fica a vesícula biliar, a gente faz uma compressão profunda e solicita que o paciente faça uma inspiração profunda. Na hora que ele vai inspirar, ele interrompe a respiração por dor no local. Né? Esse é o sinal de Murphy. Ok? Deixa esse leucograma de lado, mas é isso. A primeira pergunta que eu faço para vocês é qual a probabilidade dessa paciente ser portadora de uma colecistite aguda? Doutor, rapidinho. A dor irradiava para algum lugar ou ela... Não, só daquela forma. Só daquela forma. Certo? Quem me dá hipóteses diagnósticas ou... vou perguntar para vocês, qual a probabilidade dessa paciente ser portadora de uma apendicite aguda, de uma síndrome dispéptica, de uma colecistite aguda, enfim, essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual a probabilidade dessa paciente ser portadora de uma colecistite aguda?
E aí? Vocês estão me vendo aí, não? Oi, professor? Vocês estão me vendo? Na tela, não? Estamos sim, estamos. Ok. E aí? Qual a probabilidade dessa paciente ser portadora de uma colestite aguda? Alta, eu diria. Falei alto. Mariana, seu microfone está muito baixo. Tá morrendo o microfone pra variar. Eu diria que é alta. Depende. Alta quanto? É uma mulher? É mulher, né? Não sei o valor preditivo. Mas eu chutaria uns 40% pelos sinais clínicos. Antes de eu fazer uma anamnese com essa paciente, qual é a probabilidade dela ter colecistolitise? Ou uma colestite aguda, nesse caso, como ela chegou no pronto-socorro? Eu falei para vocês inicialmente que nós temos o conceito de taxa base, né? Vamos relembrar aqui. Então, a taxa base, o raciocínio clínico probabilístico, baseado em probabilidade condicional, que é o teorema bayesiano, o nosso norte de pensamento, ele se dá através de taxas bases. Taxa base nada mais é que a prevalência de doença, né? São estudos transversais que a gente estima a prevalência de uma doença. E prevalência, para quem não se lembra, a gente comentou na aula passada, nada mais é que o quê? Né? É uma fração que envolve no numerador o número de casos e no denominador a população geral, né? Ou a população da sua amostra. Isso é o que nós chamamos de prevalência. Então, por exemplo, qual a prevalência de cirrose hepática na população geral? 0,5%. Qual a prevalência de esteatose hepática na população geral? 30%. Qual a prevalência de síndrome dispéptica na população geral? 20%. Qual a prevalência de colecistolitise na população geral? 5% em média. Então, qual a prevalência de colecistite aguda no paciente que chega com dor abdominal no pronto-socorro? 5%. Então, a primeira pergunta, antes de a gente pensar na amnésia, é qual a probabilidade dessa paciente ser portadora de colecistite aguda? Então, esse é o teorema bayesiano, né? Essa fórmula complicada, baseada em cálculo aritmético, que não precisa vocês decorarem, mas é só para a gente lembrar que a probabilidade bayesiana nada mais é que a probabilidade do evento B ocorrer após a informação da ocorrência do evento A. Então, por exemplo, se eu tenho uma moeda que tem cara e coroa, e eu sei que ela tem dois lados, né, qual a probabilidade, diante do fato de uma moeda ter dois lados, cara e coroa, qual a probabilidade, imaginando que essa moeda não tem nenhum tipo de vício, eu jogar para o alto e dar cara? 50%. Né? Isso é probabilidade bayesiana. Então, a probabilidade bayesiana nada mais é que um cálculo aritmético muito sofisticado que envolve, não precisa decorar isso, mas de uma forma muito prática qual a probabilidade do evento B ocorrer quando condicionado à ocorrência do evento A prévio, com informação prévia. Então, mais uma vez, quando eu pergunto probabilidade de colecistite aguda, é 5%. Na hora que eu faço indagações em uma anamnese e o paciente vai respondendo sim, agora qual a probabilidade do paciente apresentar uma colecistite aguda ao receber aquelas informações? Ficou claro isso? Ficou, professor. Então, veja, a gente parte de uma probabilidade pré-teste, que nada mais é que taxa base, prevalência, como eu falei para vocês. Minha anamnese nada mais é que uma informação teste, indagações que eu faço, são informações que eu colho do paciente. E essas informações apresentam sensibilidade e especificidade, né? Sensibilidade para relembrar. Sensibilidade nada mais é que a capacidade de um teste detectar pacientes doentes dentre os testes positivos, que dão, de fato, doença. E especificidade nada mais é que detectar pacientes saudáveis dentre os testes negativos. E isso somado vai me dar uma probabilidade pós-teste, que é o meu valor preditivo positivo, que é a probabilidade de fato do paciente ter doença. Esse é o teorema bayesiano, que idealmente eu deveria ter análises multivariadas, né? Porque essas informações, por exemplo, o senhor tem dor,
essa dor tem associado a náusea. Essas informações, quando indagadas em conjunto, elas são condicionadas uma a outra e cada uma tem uma certa influência. Mas, enfim, se eu não tenho um modelo probabilístico como score de Alvarado, que a gente aprendeu na última aula, eu posso fazer análise sequencial. O chute ele é uma forma inadequada. E é isso que a gente precisa lembrar. Então, se a gente entrar no modelo probabilístico de colecistite aguda, que inclusive tem no aplicativo de celular chamado Diagnose, tá aí, ó, aproximadamente 5% dos pacientes que apresentam emergência com dor abdominal, há pelo menos dentro de uma semana, apresentam colecistite aguda. Como é que ele consegue essa informação, que é a probabilidade de pré-teste? Por estudo de prevalência. Estudo de prevalência. Eu estimo uma amostra, pego, por exemplo, em um ano, os pacientes atendidos no pronto-socorro com dor abdominal, qual era a porcentagem de pacientes que apresentavam frequência de pacientes que apresentavam colecistite aguda? 5%. E aí eu tenho um modelo probabilístico com informações que vão através das razões de probabilidade que a gente aprendeu também na outra aula. Lembra a razão de probabilidade positiva, razão de probabilidade negativa. Quando eu aplico no normograma de Feiga, ele vai influenciar chegando a uma probabilidade pós-teste. Então é o teorema bayesiano. Qual a probabilidade do paciente ter algo à medida que eu tenho informações que são condicionadas dentro dessa perspectiva probabilística. Então, quando a gente põe no modelo de colecistite aguda, o que é que o paciente apresenta? Vocês estão vendo aí bem? Então, sim, professor. Quase Estamos. 50% de chance de ser colecistite. 47. 47. Então, ele tem o quê? O paciente apresentava dor no quadrante superior direito, no hipocondro direito, ou quadrante superior direito. Sensibilidade, que é mais ou menos seria a mesma coisa, na hora que o paciente tem um pouco de desconforto. Anorexia, náusea, vômito e sinal de Murphy. Concorda? Concordam comigo? Sim. E sinal de Murphy. Sendo que quando eu faço a rotina laboratorial para abdômen agudo, um simples hemograma, pensando, será que é um quadro infeccioso que pode me auxiliar? E ele apresenta 15 mil leucócitos, de fato, com desvio à esquerda. Então, dentro desse modelo probabilístico de colecistite aguda, o meu valor preditivo positivo, a minha probabilidade pós a minha análise multivariada, que nada mais é uma anamnese clínica, com um simples exame laboratorial, aumentou a probabilidade de 5% para 47%. 47%. Chegando a uma probabilidade intermediária clínica, de fato, o paciente apresentar uma colecistite aguda. Perfeito? Tá claro aqui para vocês? Tá sim. Doutor, uma coisa que eu tenho dificuldade é saber a prevalência. Você geralmente usa esse aplicativo para conhecer ou é mais com o tempo? No Google, Google, prevalência. Se você botar... Agora, por exemplo, eu procurei, tipo assim, quando você falou o caso da paciente, eu procurei, tipo assim, para eu saber quanto é que era a prevalência de colecistite, eu não consegui achar fácil, não. Eu achei para homem acima de 60 anos. É mais ou menos isso, mas assim, por isso que é importante a gente estudar, adquirir informação. Eu sei porque tanto estudar a gente aprende. Prevalência de hérnia, inguinal 2%, a gente vai aprendendo, Mas são estudos de prevalência, estudos ecológicos, Tá? Quem mais? Alguém tem alguma pergunta aqui? Posso passar? Pode passar, professor. Então é isso. A minha probabilidade agora está em 47%. Através da minha anamnese, meu modelo probabilístico. Se esse paciente apresentasse dor epigástrica associada a empachamento pós-prandial, essa paciente, dor epigástrica associada a empachamento pós-prandial, pirose retroesternal, 3 vezes por semana, 30 dias, que piora com frituras, consumo de café, a gente poderia pensar que seria uma colecistite aguda, por exemplo?
que vocês acham? Repete a pergunta, por favor, professor. Imagine essa paciente de 40 anos de idade. E ao invés dessa sintomatologia, doutor, vim aqui porque eu estou com desconforto. Aí você vai fazer a anamnese. A paciente tem uma dor epigástrica, certo? Em queimação, intensidade 5 pontos em 10, associada a eructação, náusea, pirose retroesternal e empachamento pós-prandial. E ela sente essa piora quando ela se alimenta com frituras, café, certo? No antecedente pessoais seria absolutamente a mesma coisa, e no exame físico vocês só encontrariam dor à palpação do epigastro. O que vocês acham dessa informação? Qual seria a hipótese diagnóstica de vocês? Síndrome dispéptica, talvez, não sei. Uma síndrome dispéptica, possivelmente. Veja que dentro desse modelo probabilístico, que eu acabei de mostrar para vocês, ela não tem só náusea, né? Só náusea. Teria uma probabilidade ali, talvez, de 7% de ser uma colestite aguda, nesse modelo probabilístico. Porque ela não tem dor no hipocôndrio direito, tem náusea, não tem anorexia, não tem sensibilidade no hipocôndrio direito, não tem sinal de Murphy, leucócitos estavam normais, imaginemos. Então, assim, seria muito baixa a probabilidade dela ter colestite. Seria mais provável ela ter uma síndrome dispéptica de fato. Tá? Então é isso. Eu tenho uma probabilidade pós-teste de 47%. É uma probabilidade intermediária. Vocês concordam comigo? Concordo. E agora? O que eu faço? Ai, doutor, acho que lançar a mão de alguns exames, né? Usar alguns exames a seu favor. O que que faz? A pergunta, veja que a minha indagação para vocês não é fazer com que vocês engestem o seu pensamento. É que vocês saiam um pouco dessa caixa e se questionem como eu posso aumentar a minha probabilidade da paciente dentro da probabilidade condicional bayesiana, como eu posso aumentar a probabilidade dessa paciente ter colestite aguda ou não? O que é que pode influenciar nessa probabilidade, já que eu fiz uma anamnese clínica? Você pode perguntar, não, eu faria outras perguntas. Vejam que outras indagações, como por exemplo, você tem cansaço, febre ela não tem, mas você tem dor no corpo, não entra no modelo probabilístico, eles não influenciam, né? Então, vejam como a anamnese está bem objetiva e já aumentamos de forma intermediária, aumentamos bastante a probabilidade de doença, né? Então, e aí, como é que a gente pode aumentar isso, já que é uma probabilidade intermediária? Eu não posso. Como é que eu trato a paciente onde eu tenho quase 50% de ser uma colestite aguda e 50% de ser outra coisa? E aí, Alcinete? E aí, pessoal? Os outros? Eu não estou vendo vocês. Micaele viu Michele, viu outras pessoas aí. E aí, vamos participar. Vocês estão aqui para aprender. Eu poderia fazer outros scores para afastar os diagnósticos diferenciais? Por exemplo, Pancreatite, apendicite, sei lá. Não, mas é epigastro, né? exato. Ela está com dor no pulmão direito, né? Sinal de Murphy. Perceba que o score, mas que de fato apresenta sinais e sintomas que estão correlacionados com o quadro clínico sugestivo, está tendencioso de fato a uma colestite aguda, né? A gente chegou a quase 50% de probabilidade clínica. A minha pergunta é como eu faço para aumentar essa probabilidade? O que é que eu falei? O que é que eu falei que faz a gente aumentar a probabilidade? Em teste. Um exame Padrão ouro. padrão ouro, né? Nesse caso aqui, o que é que a gente poderia solicitar como exame de fácil acesso de alta acurácia? Uma ultrassonografia de abdômen? Ultrassonografia de abdômen superior. Né? A ultrassonografia de abdômen superior. Então, veja,
Quando eu pego um ultrassom como esse foi um ultrassom que eu fiz, né? O ultrassom é operador dependente, a acurácia do teste pode mudar dependendo de como você faz o exame, mas o ultrassom ele é um probe, né? Que emite onda de som, e o som, ao se propagar, ele vai encontrar estruturas à sua frente, né? E essas estruturas, elas podem, à medida que tem certa densidade, parte do som vai passar por essa estrutura e parte do som bate na estrutura e reflete, né? Em relação ao transdutor, formando imagem. Então, quanto mais densidade na estrutura, mais a onda do som vai ser refletida. Né? E aí eu vejo aquelas imagens muito hiperecogênicas, né? Brancas. Quanto menos densidade na estrutura, como por exemplo o líquido, né? Mais escuro eu vejo, mais hipoecogênico eu vejo. Então o que a gente percebe aqui? A gente vê o fígado, né? O ultrassom está aqui em cima, né? Está em cima da parede do abdômen do paciente. Então o probe está aqui e ele emite uma onda de som para baixo. E parte do som reverbera. Então, o que a gente percebe? Que eu tenho um fígado aqui, né? Eu tenho uma bolsa, né? Uma imagem sacular, um pouco hipoecogênica, com espessamento da sua parede, e duas imagens hiperecogênicas causando sombra acústica posterior. Né? Que, claro, à medida que eu movo o paciente, elas são móveis. Esse é um sinal radiológico, né, que muito sugestivo, né, de colelitíase. E como a paciente apresenta, dentro desse quadro clínico, espessamento da vesícula biliar, da parede da vesícula biliar, é mais um indício radiológico. Tá? Então, esse é um ultrassom positivo, é um ultrassom de fato que mostra uma colecistolitíase com muito provável colecistite aguda. Então, veja, à medida que o meu ultrassom é positivo, calculando as razões de probabilidade, nós chegamos a um valor preditivo positivo de 94%. Então, o paciente agora tem uma probabilidade pós-teste de 94%. Se eu pegar um normograma de Feigan, vamos lá para a gente calcular aqui. Se a gente pegar o normograma de Feigan, vamos fazer esse cálculo aqui, tá? A gente tem aplicativo, né, no celular. Lembra qual é o nome do aplicativo que eu falei para vocês baixarem, que é o MedCalc, né? A gente pode calcular aqui o normograma de Feigan sem nenhum problema. Então a gente está aqui. Então qual era a probabilidade pré-teste? Pré-teste era assim. 5%. Não, 50%, né, aqui, né? Ah, antes do ultrassom? 47%, mais ou menos aqui, né? Opa. Mais ou menos aqui, concorda? Perfeito? Perfeito. Sim. E agora eu vou calcular a razão de probabilidade positiva, já que o ultrassom de fato deu positivo. Então, como é que a gente calcula a razão de probabilidade positiva? Quem lembra? Quem lembra? Nossa, não lembro, não, professor, desculpa. Vou ser sincera. Então, razão de probabilidade positiva é sensibilidade dividido por 1 menos especificidade, certo? Então, a sensibilidade do ultrassom é 92, 95, 92%, certo? Aqui, tem no Medscape aqui, até acho que eu baixei aqui, botei aqui para vocês, peraí. Acho que eu botei aqui. Aqui, ó. Aqui, ó.
Sensibilidade do ultrassom, ó, é em torno de sensibilidade e especificidade em torno de 95%. Tá aqui, ó. É aproximadamente, né, por evidências de qualidade. Em torno de 95% de sensibilidade e especificidade. Então, a gente calculando as razões de probabilidade do ultrassom, então é sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. Então, dá 0,95 dividido por 1 menos 0,95. Quanto dá aí? E aí? Acho que eu errei aqui, peraí. Fala alto, não vi não. Pessoal, razão de probabilidade positiva é sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. Se a sensibilidade é 95, então fica 0,95, né, porque está em porcentagem, 0,95 dividido por 1 menos 0,95. Então vai ficar 0,95 dividido por 0,05. Dá quanto? 19? 19. Muito bem, 19. Então eu vou traçar uma reta em relação ao número aqui, ó, 19. Ver se eu consigo. Então tá aqui, onde estou, 45, traço uma reta. Não vou conseguir traçar aqui não, mas eu vou estar aqui, ó, aproximadamente aqui 47%, né? Mais ou menos aqui. E vou traçar uma reta em direção ao 19, né? Tá aqui próximo do 20 e vou chegar a quase 95% de valor preditivo positivo. Tá? A gente tem os aplicativos atuais, que é o MedCalc, que a gente pode calcular isso, mas eu queria provocar vocês. Então, chegou ali, 94, 95% de probabilidade do paciente, de fato, ter uma colecistite aguda. Aí, sim, eu vou indicar o tratamento. Né? No caso, a colecistectomia videolaparoscópica. Vamos para o caso 2. Professor? Professor? Oi. Só uma pergunta. Em que situação, assim, específica, a gente utiliza um exame que tem valor preditivo negativo? Valor preditivo negativo, Mariana, ele é uma propriedade não do exame, do paciente. Então, por exemplo, se eu falo que o meu valor preditivo positivo é 94%, certo? O valor preditivo negativo é o complemento até eu chegar a 100%. Qual é o meu valor preditivo negativo aqui? 6%, né? Concorda? Sim. Valor preditivo negativo nada mais é que a probabilidade do paciente não ter a doença. Entendi. E o valor preditivo negativo vai depender o quê? Segundo o teorema bayesiano, vai depender do quê? Da informação do teste e da informação pré-teste. Certo? Então, por exemplo, se o ultrassom viesse normal, ou seja, ultrassom negativo, ok? Ultrassom negativo. Aí eu calculo agora a razão de probabilidade negativa. Como é que a gente calcula a razão de probabilidade negativa? 1 menos sensibilidade sobre a especificidade. Então vai dar 0,05 dividido por 0,95. Dá 0,000005, né? O ultrassom é um excelente exame quando ele dá negativo para colecistite aguda. Então, mais uma vez, 1 menos 0,95 dividido por 0,95. Vai dar 0,0005. Aí o que eu faço? Mais uma vez, normograma de Feiga. Olha lá. Daqui, ó, 0,0005. Tá aqui. Então, vou pegar ele aqui, ó. 47%. Não tá aqui? Sim. Não tá? Nossa, cai demais. Professor, nas minhas contas deu 0,05, só com um zero. 0,05. Tá certo. 0,05. Desculpa, você tá certa, tá?
É porque eu calculei com 0,5. Dá 0,5, não é isso? 0,05. E 0,05. É 0, é isso mesmo. 0,05. Então tá aqui, ó. Não era 47%? Isso. E agora eu traço uma reta. Fazendo aqui, ó. Vai dar um pouco mais de cima, professor. Hã? A reta é um pouco mais de cima que ela sai. É um pouco. A Mariana tá falando que é um pouco mais em cima, entre o 40 e o 50, não entre o 50 e 60. Ah, eu tô doido. Desculpa, pessoal. É aqui. Tá aqui, ó. Aí agora eu vou traçar uma reta, pegando o 0,5, ó. Pra cá, venho, e vai o quê? Vai dar ali uma probabilidade em torno de 3,5%, né? Certo? Entendeu aqui, Mariana? Entendi. Aí aqui, na realidade, o meu cálculo vai para quanto? O meu valor preditivo positivo saiu de quanto? De 47. E foi para 3. Vamos botar, arredondar, né? 3%. 3%. Então, qual é a probabilidade do paciente ter uma colecite aguda? Agora é 3%. Certo? Se o ultrassom viesse normal, né? Sem evidência de cálculo, sem nada. 3%. Esse é o meu valor preditivo positivo, que é a probabilidade pós-teste. Qual é o meu valor preditivo negativo? É o complemento da probabilidade total. É o complemento do valor preditivo positivo, que dá conta aqui, 97%. Certo? Esse é o valor preditivo negativo. Ok? Professor, mas aí no caso, por exemplo, ela tem toda a clínica de colecistite. E aí ela faz o exame, né? Todo esse exame ele vem negativo, e aí esse valor cai para 3%. Mesmo com a clínica e com esse valor caindo para 3%, não, como é que eu falo? Não Você dá não vai pra, indicar tratamento. mas não dá para descartar também colecistite, né? Claro que dá. Não, Totalmente. não dá para descartar, mas eu estou com a probabilidade de 3% de ser uma colecistite aguda, né? Agora. Entendeu? Ah, entendi. Você fica confortável de indicar uma cirurgia com 3% de probabilidade da tua colecistite aguda? Não, cirurgia não. Aqui a probabilidade, veja, o valor preditivo positivo é a probabilidade dela ter colecistite aguda com exame negativo. Normal. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Qual é o valor preditivo negativo? Ou seja, qual é a probabilidade dela não ter colecistite aguda? 97%. 7%. Deu pra entender. Entendeu? Então, veja, o pessoal fica falando de valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, como se fosse uma propriedade do teste. Não. Valor preditivo positivo é uma propriedade do paciente que depende do teste e da informação pré-teste. Ficou claro? Agora ficou, professor. Obrigada. Pessoal, vocês têm que sair daqui com isso claro. Tá claro isso aí? Ficou claro. É porque eu tive uma aula de medicina Sim. laboratorial e eu tava em dúvida nisso. Tá. Então tá claro, eu vou passar para o próximo. Uma mulher de 40 anos de idade, previamente rígida, saudável, tá errado aí. Dá entrada na emergência com dispneia de repouso a 4 horas. Nega qualquer outra sintomatologia. A paciente só tem, né, essa mulher de 40 anos, que estava previamente rígida, deu entrada com queixa de dispneia de repouso a 4 horas. Certo? Só isso. Qualquer coisa que vocês perguntarem, ela não tem. Nos antecedentes, essa paciente tem uma cirurgia de joelho há 2 semanas. Estava com o membro imobilizado, com a tala, com o membro imobilizado, que ela fez uma cirurgia de joelho há 2 semanas. No exame físico, a única alteração clínica, a paciente não tinha sinais de trombose venosa profunda ou sinais de insuficiência cardíaca ou alteração do sistema respiratório, mas a única alteração era a frequência cardíaca de 105 batimentos por minuto. E aí? O que é que vocês acham? Qual o diagnóstico? Qual um provável diagnóstico dessa paciente? Tromboembolismo pulmonar? É uma boa. Quem falou? Da Marielle. Marielle, é uma boa. Quem me dá outro diagnóstico?
Por que você pensou em tromboembolismo pulmonar, Marielle? Por causa da dispneia de repouso e dos antecedentes de cirurgia. Perfeito. Então, é uma hipótese razoável, porque a paciente tem uma dispneia súbita ali, iniciada agudamente, né, 4 horas, e tem um histórico de uma cirurgia que motivou a imobilização do membro, né? Qual é a probabilidade dessa paciente ser portadora de TEP? Marielle, já que você achou que é. O que você acha? Tem o score, né, de TEP, uma escala para mensurar a probabilidade, não tem? Como é o nome do score, do modelo probabilístico, da análise multivariada? Ah, eu não sei, professor. E aí, quem já teve aula de semiologia? Ah, o score de Wells. Score de Wells. Perfeito. Então vamos ao score de Wells. Score de Wells. Então aqui está o score de Wells, certo? O score de Wells, em pacientes de baixo risco, população geral, né, tem aqui, ó, uma probabilidade, que ele chama de chance, mas na realidade é probabilidade, de 1,3%. A prevalência a taxa base é 1,3%. Então, qual é a nossa taxa base? 1,3%. Essa é a prevalência de TEP na população geral. Certo? Então, tá aqui. A paciente tem sinais ou sintomas de trombose venosa profunda? Não. Tromboembolismo pulmonar, né? Pulmonary embolismo é um diagnóstico provável na sala de emergência? Sim. Né? A gente não pode esquecer, porque pelo histórico e pela dispneia. É um possível. Batimento cardíaco acima de 100 batimentos por minuto? Sim, estava sendo sim. Imobilização por pelo menos 3 dias, ou devido a uma cirurgia e tendo acontecido nas últimas 4 semanas? Sim. Certo? Tem diagnóstico prévio de trombose venosa profunda ou tromboembolismo pulmonar? Não. Hemoptise? Não. Tratamento oncológico nas últimas 6 semanas ou paliativo? Não. Então ela tem 3 pontos. Na verdade, são 6 pontos com 3 variáveis presentes dentro desse modelo probabilístico. Tá claro aí, pessoal? Tá sim, professor. É uma paciente que saiu de baixo risco, 1,3, né, de prevalência de taxa base, probabilidade pré-teste, com essa anamnese objetiva que a gente fez, agora eu fui para uma probabilidade moderada, né? Qual é a incidência aqui, ó, tá aqui, ó. Paciente com uma probabilidade de 28% de ter tromboembolismo pulmonar. Outros estudos falam 16,2%, outros falam de 28%, porque ela tem um score maior que 4. Então, 28% de probabilidade dela ter TEP. Vamos voltar lá ao nosso slide. Então, eu vou lá. Probabilidade pré-teste de 1,3%. Com a minha anamnese e score clínico, ela foi probabilidade de 28%. Ainda assim, uma probabilidade baixa, intermediária, né? Como é que eu posso aumentar essa probabilidade? Utilizando um exame acurado, um exame padrão ouro. E qual é o exame acurado que a gente tem? Angio-TC. Angio-TC, muito bem. E aí, por que não solicitar o dedímero? Solicitaria se fosse de baixa probabilidade, né? Por quê? Quem falou aí? Eduardo. E Eduardo? Porque aí seria uma paciente que eu estaria pensando que ela teria uma baixa probabilidade de ter TEP, e o dedímero é um exame muito sensível que provavelmente, se viesse negativo, eu poderia excluir a possibilidade de TEP. E se ele viesse positivo? Se ele viesse positivo num paciente de baixa probabilidade, Uhum. eu avançaria para outro teste que
poderia me mostrar se teria ou não. Então, Aí vamos por partes. Então, a gente está com a probabilidade pós-teste aí clínica pelo score do Léo de 28%, concorda? Sim. Perfeito. Como é que eu aumento essa probabilidade, uma vez que numa anamnese clínica eu não tenho mais como aumentar, porque ela não tem mais nenhuma informação ali que contribua no score de Wells, seria com o exame acurado. Aí você falou no dedímero, certo? Certo. Vamos calcular a razão de probabilidade positiva do dedímero. A razão de probabilidade positiva, mais uma vez, é sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. A sensibilidade do dedímero é 96%, com especificidade de 39%. Certo? Calculem aí. Dá 0,95 dividido por 1 menos 0,39. Ou seja, dá 0,95 dividido por 0,61. Quanto dá? Dá 0,15. Ou 0,015. Não. 0,95 dividido por 0,61. 1,55, né? Isso. 1,55. Então tá aqui, ó. 28%, perde 30, com 1,55, certo? Certo. Mais ou menos aqui, ok? Ou seja, eu mudei de quanto? De 30 para 28% para em torno de 40%. Tá vendo aqui? E aí, mudou muito? Quem foi que falou? Desculpa, eu sou péssimo de nome, não tô vendo ninguém aqui. Quem falou aí mesmo? Eu, Eduardo. E aí, Eduardo, ajuda? Muito pouco. Muito pouco. Agora, se ele viesse negativo? Vamos lá. Razão de probabilidade negativa é o quê? 1 menos sensibilidade sobre especificidade. Então, dá 1 menos 0,95, que é 0,05, né? 0,05 dividido por 0,39. Dá 12. 0,12. Então tá aqui, ó, 28%. Então eu vou passar por aqui, ó, 0,12, mais ou menos aqui em 0,1. Vou descer retinho e vou chegar aqui em torno de 4%. Então eu saí de 28% para em torno de 4%. Né? Esse é o meu valor preditivo positivo, né? 4% de probabilidade de ter TEP, e o valor preditivo negativo é de 96%, que é a probabilidade dela não ter TEP. Você falou de forma correta, Eduardo, né? Então o TEP, ele é um bom exame, ele é um teste que influencia de forma moderada a probabilidade de doença quando ele é negativo. Ele descarta de forma moderada quando ele é negativo. Agora, quando ele é positivo, ele não serve para nada. Absolutamente, ele não ajuda muito. Ele tem pouca influência na probabilidade de doença. Certo? Certo. E agora a gente vai para angiotensina. Né? Então, a angiotensina está aqui, de acordo com o estudo, está aqui, ó. Em sensibilidade, isso é um estudo publicado no New England, né, que determinou que o exame mais acurado em 2006 é a angiotomografia de tórax, que mostrou uma sensibilidade de 83% com especificidade de 96%. Então, se eu calculo as razões de probabilidade positiva e negativa, a razão de probabilidade positiva da angiotensina é de 20. É um exame que, quando é positivo, influencia de forma alta a probabilidade de doença. E a razão de probabilidade negativa é de 0,18. Vamos imaginar que o teste dela deu positivo, que deu lá um êmbolo, um trombo na artéria pulmonar esquerda, por exemplo. Então, se o teste deu positivo, né, com razão de probabilidade de 20, para quanto vai? Normograma de Feiga mais uma vez. Deem zoom aí, vocês estão vendo? Dá pra ver, professor?
Então tá lá, a probabilidade pré-teste, 28%, né? Então ali próximo de 30%. Eu aplico uma reta que vai encontrar aqui na região central a razão de probabilidade, likelihood ratio tá aqui. No caso 20 é a razão de probabilidade positiva e vou chegar a uma probabilidade pós-teste. Ou seja, ela tem uma probabilidade, um valor preditivo positivo de 90% e um valor preditivo negativo de 10%. Tá? Então aqui aqui eu confortável indicar, por exemplo, anticoagulação terapêutica. Se o teste viesse negativo, a razão de probabilidade negativa é de 0,18. O que é que ia acontecer com a razão de probabilidade negativa? Sairia aqui, encontraria mais ou menos... cadê? Aqui, ó, tá 0,1, né? 0,1, quase entre 0,1 e 0,2, né? Então, estaria aqui 30%, iria mais ou menos aqui, ia chegar em torno de 3%, né? De probabilidade de valor preditivo, de probabilidade de fato dela ter angiotensina. Então, a tomografia, a angiotensina de tórax é um exame mais adequado se eu quiser ter uma orientação em relação a aumentar, de fato, a probabilidade dela ter TEP ou reduzir, de fato, a probabilidade é melhor que o dedímero, por exemplo. Dúvidas, pessoal? Acho que não, professor. O AB tá aí, eu nem vi o AB, ó. E aí, Professor, AB, tá então, nesse bom? caso, o exame de dedímero. Ô, doutor, tudo bom? Como é que o senhor está? Tudo jóia, na luta. Quem tá falando aí? Agora. Alguém fez uma É, eu, pergunta. Abi. Ah, foi mal. Não, Era, alguém estava perguntando. Alguém era eu. para a apresentação. Eu estava perguntando Oi, se. pode falar. Que eu estava perguntando se, nesse caso, então, o dedímero serviria mais para descartar a TEP do que para reforçar o diagnóstico. Isso, Marielle. O dedímero é um exame. Existe um conceito que, quando a razão de probabilidade negativa é menor que 0,1 e a razão de probabilidade positiva é maior que 20, significa que é um excelente teste tanto para aumentar a probabilidade de doença quando ele é positivo, quanto para descartar a probabilidade de doença quando ele é negativo. Então, as razões de probabilidade são que é chamado de razão de verossimilhança, ou o que a gente chama de likelihood ratio, né, em inglês, ele é uma propriedade do teste. Por quê? Ele é calculado através da sensibilidade e da especificidade. Certo? A probabilidade pré-teste, que é a prevalência, é uma propriedade do paciente. O teste não influencia isso. O teste influencia na probabilidade pós-teste quando você aplica o teste. Entendeu? Entendi, sim. Então, na outra aula, a gente falou do score de Alvarado. Então, se eu tenho um paciente que tem um score de Alvarado de 9 pontos, significa que a minha probabilidade, o meu valor preditivo positivo do paciente ter a doença é de 90%. É muito alta, né? Que é aquele paciente que eu citei um exemplo, né? Dor epigástrica, migratória, que vai para a fossílica direita, associada à anorexia, náusea, vômito. Vou examinar o paciente, ele tem dor na fossílica direita, Bloomberg positivo com leucocitose, com desvio à esquerda. É uma probabilidade clínica muito alta, de fato, dele ter uma apendicite aguda. Aí eu pergunto, é necessário um exame complementar? Não vamos entrar no mérito da jurisprudência, se em relação a uma defesa, a medicina defensiva, que isso é uma discussão à parte, que na minha opinião também não cabe aqui e não tem sentido, mas se eu tenho um paciente que tem muito alta probabilidade de doença, será que o teste solicitado vai influenciar alguma coisa? Vai mudar a minha conduta? Não, não vai. Né? Então, eu fico mais confortável de indicar cirurgia. Dúvidas, meninos?
Doutor, qual é a sua opinião nas situações em que não tem o exame padrão ouro tão disponível? Por exemplo, a sair do TEP, eu solicitar um raio-x de tórax, por exemplo, que é a única coisa que eu tenho disponível, ainda que ele não vá alterar muito as probabilidades, mas fazer alguma coisa. Então, Abi, eu acho que a gente precisa ter um pensamento médico mais sofisticado, porque quando a gente entra nessa perspectiva individual, ou seja, quando eu estou tratando o paciente em si, né, ou seja, estou com aquele indivíduo na minha frente, e qual seria de fato a conduta, a gente precisa lembrar que eu posso desencadear uma cadeia, né, que ela pode trazer determinadas consequências que eu não posso controlar. Então, por exemplo, se aquele teste diagnóstico nesse cenário, como essa paciente aqui, como você falou, uma radiografia de tórax, que é um exame de baixíssima acurácia, eu não sei agora, não me vem à memória a sensibilidade e especificidade da radiografia de tórax para o TEP, mas creio, eu não sei, mas deve ser algo muito, muito, muito pequeno. Praticamente ela não deve influenciar a probabilidade de doença. Então, eu preciso lembrar que o exame que eu estou solicitando, ele não vai alterar a minha probabilidade de doença, ele não tem razões, as razões de probabilidade calculadas não são suficientes para eu mudar aquela probabilidade pré-teste que eu calculei através do score de Wells, e, portanto, seria um exame inútil nesse cenário, né, para me ajudar a fazer um diagnóstico. Eu posso ter um exame falso, mais provável de ter um falso positivo, por qualquer outra alteração, tá? A não ser que você esteja pensando, por exemplo, eventualmente, numa dissecção de aorta, que não é o caso dela, né, pela idade. Então, você tem exames falso positivos. Aliás, tratamentos esdrúxulos, né, sobre overtreatment, de fato, ele vem muito de exames falso positivos. Que o exame sugere algo, você pede o exame em um paciente com uma probabilidade muito baixa de doença, o exame vem positivo e o valor preditivo positivo do paciente ainda continua muito baixo, que é um exame de baixa acurácia e que não influencia absolutamente nada. E você pode desencadear um tratamento ou intervenção food, como, por exemplo, anticoagulação. Então, você pode anticoagular uma paciente que não tem indicação, porque ela não tem TEP, e ela, por exemplo, tem uma descompensação, uma intercorrência clínica da sua anticoagulação, né? Como, por exemplo, um AVC hemorrágico, né? Vamos imaginar assim. Então, eu posso abrir uma consequência de cascatas não controláveis e não intencionais na minha paciente que fogem do meu controle e podem trazer malefício a ela. E o terceiro ponto é o que eu chamo de... É uma discussão que eu acho que é importante, é vocês lembrarem de um pensamento sistêmico. Né? Lembrar que nós entramos no sistema, nós trabalhamos em sistemas públicos de saúde. Então, imagine se a gente pensa assim para todo paciente que a gente atende, quantas radiografias nós iremos solicitar de forma fútil que podem impactar um serviço público, se a gente for falar isso em todo paciente que chega com ele, porque eu não tenho tomografia, eu vou pedir um exame que não influencia nada e é recurso público sendo gasto. Né? Então, são coisas que, na minha opinião, não devem ser feitas, analisando bem friamente, eu não faria. Né? Assim como eu não faço, por exemplo, rotina radiológica para abdômen agudo em um paciente que tem um abdômen agudo inflamatório. Por quê? Porque é um exame de baixa acurácia. Eu não tenho absolutamente nenhum exame de imagem, só radiografia, eu continuo não pedindo para abdômen agudo inflamatório, porque tem baixa acurácia, entendeu? Concordo, doutor. Primo não ser, né? Primeiro não fazer mal. Exato, exato. E a gente tem que tomar cuidado, né? As nossas decisões em saúde estão muito mais relacionadas à física quântica, né? A estimativa de probabilidade do que necessariamente a gente ter um cálculo correto do que vai acontecer. Nesses casos, Mariana, você faz um bom atendimento, faça um bom raciocínio clínico, porque isso já vai ajudar muito mais do que um médico que não faz raciocínio clínico e pede só exame, porque ele não está exercendo um papel probabilístico para aumentar a probabilidade do paciente ter a doença através de um raciocínio clínico mediado por probabilidade condicional, né? Então, isso, de fato, tem muito mais acurácia e importância do que você pedir exames a esmo que não vão influenciar em absolutamente nada.
Então, a sua função é, se você está dentro do sistema público de saúde, é encaminhar o paciente a um centro que tenha à disposição uma angiotomografia, né, de tórax nesse caso. Certo? Entendi. É porque a gente fica muito na dúvida, eu não sei, né? Não sei quanto aos outros, mas eu tô começando agora o raciocínio clínico, propriamente dito. Eu fico um pouco na dúvida em relação a isso. Então, Mariana, esse é um dos problemas, né? Que a gente acha que a dúvida ela é respondida por uma voz, né? Digamos, a voz de Deus que é o resultado do exame. O que o exame diz? Ah, o exame diz isso. Ótimo. Então, eu vou. O paciente deve ter de fato isso porque o exame deu isso, né? Um exemplo, você tem inúmeros exemplos, né? Vocês estão aí, a gente já conversou da outra vez, né? Quantos de vocês já não fizeram endoscopia? Né? De forma inadequada. Vocês tinham síndrome dispéptica, não tem sentido nenhum de fazer endoscopia. Né? Por quê? Porque a influência de endoscopia em um paciente jovem com sinais e sintomas típicos de síndrome dispéptica, ela não vai influenciar muito, você já está com a probabilidade clínica muito alta, né? É diferente de um paciente que tem sinais e sintomas de alerta, um paciente muito idoso, você está pensando em uma síndrome neoplásica, aí sim, a sua anamnese clínica não tem tanta acurácia para diagnosticar um câncer, mas para a síndrome dispéptica, ainda mais onde a prevalência é de 30% sem você perguntar ao paciente, você está no consultório de gastroenterologia, 30% dos pacientes vão chegar ali e tem síndrome dispéptica. Entendi. Né? O que eu fico em dúvida, professor, é, por exemplo, assim, chega um paciente pra gente que não tem sintomas, ele tá de fato com alguma coisa, mas ele não tem sintomas claros, pode ser qualquer coisa, só que eu não tenho naquele lugar ali à minha disposição algum tipo de exame padrão ouro para algum diagnóstico, sabe? Não tem como eu vou descartar alguma coisa ou ir para o rumo de alguma coisa, sabe? Essa é a minha Eu dúvida. vou dar um exemplo para você. Um dos exames que tem baixa acurácia é teste ergométrico, para pesquisa de doença isquêmica miocárdica. É um exame que tem baixa acurácia. E além de ter baixa acurácia, o que é que você vê nos consultórios cardiológicos? Só ele pedir. Outros exames? Paciente fazendo check-up assintomático, fazendo teste de esteira como check-up. Eu estou em um paciente que tem baixa probabilidade de doença, realizando um exame que tem baixa acurácia, onde as razões de probabilidade influenciam de forma pequena a probabilidade de doença. Entendeu? Realmente, no ambulatório de cardio chega muita gente com teste de esteira, mas que não ajuda em absolutamente nada. Não entendi como é. No ambulatório de cardiologia chega muita gente mesmo com teste de esteira, teste ergométrico, que não ajuda em absolutamente nada pra gente pensar em nada. Então, o exercício que eu fiz para vocês aqui é mais uma vez para vocês calcularem as razões de probabilidade. É importantíssimo vocês calcularem as razões de probabilidade, para vocês entenderem o quanto um teste influencia a probabilidade de doença. Um teste que influencia de forma alta a probabilidade de doença quando ele vem positivo, ele tem razão de probabilidade positiva maior que 20. Como é que a gente calcula? Sensibilidade dividido por 1 menos especificidade. E um teste que influencia descartando de forma alta, né, descartando bastante a probabilidade de doença quando ele é negativo, é quando ele tem uma razão de probabilidade negativa menor que 0,1. 0,1. Aí vai 0,01, 0,008, 0,009, 0,1. Então, esse é um teste que, quando vem negativo, ele descarta bastante a probabilidade de doença. A razão de probabilidade negativa nada mais é que 1 menos sensibilidade dividido por especificidade. Tá? Se você calcular, depois, por curiosidade, pega lá. Sensibilidade, especificidade, teste de esteira. Professor, outra hipótese, desculpa, é que eu gostei do assunto. Numa outra situação, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de fazer algum padrão ouro para confirmar, né?
valor preditivo, mas a gente tem Não alguns confirmar, exames não. Esquece esse nome. Para aumentar a probabilidade. para aumentar a probabilidade. Mas a gente tem alguns ali que ajudam a descartar alguns outros diagnósticos. Então, dá para pensar como que eu falo, uma possibilidade de sempre ir para descartar esses diagnósticos? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Diagnóstico diferencial, ele nada mais é que diagnósticos que você pensou que são menos prováveis do que o seu diagnóstico principal. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem um score de Alvarado de 7 pontos, estou pensando em apendicite, ele tem uma probabilidade clínica de 70% de ter apendicite aguda, eu não vou pedir uma endoscopia digestiva alta, porque eu estou achando que ele pode ter uma síndrome dispéptica, onde a probabilidade ali talvez seja 30%, 20%. Me entende? Ah, tá. Não, é que eu pensei nos pequenos, mas pensando assim, ficou meio bobo. Não, por isso você tem que raciocinar. Então, veja, se eu tenho um paciente que tem uma probabilidade clínica intermediária de 50%, certo? Eu vou dar um exemplo. Vou dar outro exemplo para você. Eu tenho um paciente de 50 anos, chega para você com ascite, aumento do volume abdominal. Aí você indaga o paciente. É um paciente que previamente rígido, que começou há 3 meses com aumento do volume abdominal, associado à astenia, certo? Uma perda de peso não muito importante, presença de aranhas vasculares e edema de membro inferior. No antecedente pessoal, é um paciente etilista crônico, sei lá, o cara bebe há 40 anos, 60 gramas de álcool por dia. Você vai examinar o paciente, você encontra ginecomastia, certo? Presença de aranhas vasculares na pele, presença de circulação colateral superficial, piparote positivo, você mostrando ascite, certo? Enfim, paciente com estigma do que eu estou falando aqui? Cirrose? Hã? Cirrose? Cirrose hepática, exatamente. Qual é a minha probabilidade, meu valor preditivo positivo? Qual é a probabilidade desse paciente ter cirrose hepática? É alta. É alta, são É muito alta. Eu não tenho um modelo probabilístico de cirrose hepática. Mas eu posso fazer um modelo sequencial mental, certo? É muito alta a probabilidade desse paciente ter cirrose. Aí, veja, quem me dá diagnóstico diferencial? Me dá um. Quem me dá o diagnóstico diferencial? O que é que evolui com aumento do volume abdominal e edema de membro inferior? Ascite e edema de membro inferior. Insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca. Imagina uma insuficiência cardíaca congestiva. É um diagnóstico diferencial. Correto, Eduardo? Muito bem, diagnóstico diferencial. Eu te pergunto, eu vou pedir ecocardiograma para esse paciente? Inicialmente, provavelmente não. Não. Entende? Porque a minha ideia não é fazer com que a minha probabilidade de insuficiência cardíaca reduza mais ainda, porque ela já é baixa. Eu estou pensando que insuficiência cardíaca é um diagnóstico diferencial. A probabilidade de insuficiência cardíaca nesse cenário é menor do que uma cirrose hepática. Então, a minha função é aumentar sempre que possível, claro, a não ser que eu tenha muita dúvida, eu estou na probabilidade intermediária ou baixa, a probabilidade estimada do meu raciocínio clínico. Então, esse paciente eu vou pedir um ultrassom de abdômen superior, né, para avaliar a macroscopia do fim, enfim. Muito provável. Você me entende? Entendeu isso aí, Mariana? Entendi. É porque eu tava pensando em exames pequenos, depois que o senhor deu o exemplo do exame maior como... Paciente com dor precordial típica, tabagista, dispneia, chega no pronto-socorro, você examina o paciente está hipertenso, taquicárdico, aí você fala, meu Deus, eu acho que ele está infartando. Ah, não, mas pode ser uma dissecção de aorta. Aí eu digo, não faz o eletro agora não, nem troponina, vamos fazer primeiro um angiotensina de tórax, porque eu quero descartar, quero descartar, né, que esse é o nome que a gente usa, que é errado. Eu quero reduzir, vamos falar de forma correta, eu quero reduzir minha probabilidade de um diagnóstico diferencial, que é a dissecção aórtica. É um raciocínio inadequado.
Eu vou pedir eletrocardiograma e troponina porque é um paciente que tem, através dos scores de modelo probabilístico de infarto agudo do miocárdio, uma probabilidade no mínimo moderada ou alta. Eu quero aumentar mais ainda a probabilidade. Então, eu sempre vou no direcionamento de aumentar a probabilidade da doença que eu estou pensando, tá? Entendi. Certinho, professor. E aí, pessoal, o que mais? 3 minutos para as últimas perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, a gente vai... Depois eu vou mandar o artigo para vocês lerem, para a gente interpretar e saber. Esse é um artigo adequado, né, que de fato dá para validar um exame como um exame complementar acurado, né, como padrão ouro, por exemplo, tá? A gente vai conversar sobre isso na próxima aula, certo? Certinho. Só queria dizer para todo mundo que a próxima aula é na próxima quarta-feira, né? Próxima semana. Sim. Porque a gente fez 2 aulas sequenciais, né? Semana passada Isso, teve, que eu não então- pude dar, isso aí, tá bom? Eu acho que é isso. Então, galera, não esqueça de preencher o formulário de presença, tá? Valeu, galera, até a próxima. Até mais, professor. Tchau, tchau, doutor. Muito obrigado. Falou! Tchau, galera.